Muito bem, nossa economia e desenvolvimento Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, eu tenho muito prazer em receber aqui o André Veiga, que é diretor executivo da Kinder. 30 anos de Kinder, vamos conhecer essa instituição maravilhosa que tem um papel fundamental aqui no Rio Grande do Sul. André, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu já conheci o teu trabalho na Kinder, né, que é um trabalho assim que é importante, um trabalho que se consagrou aí, e a Kinder 30 anos. Prazer em tê-lo aqui. E o que é a Kinder? Qual é a história, que história bonita da 30 anos da Kinder? Bom, primeiro quero te dizer que é um prazer muito grande estar aqui contigo, nesse teu programa, já com audiência consagrada na TV fechada do Rio Grande do Sul. Falar da Kinder é sempre um desafio muito interessante, porque a Kinder existe há 30 anos, como tu disseste, foi criada em 1988. Essa semana fez 30 anos. Fez 30 anos. Nós escolhemos o mês todo de outubro para promovermos alguns eventos e o fechamento desses eventos foi agora dia 30, com ato solene da Câmara de Vereadores, lá na Kinder. Mas, enfim, a Kinder foi criada por uma fisioterapeuta alemã que chegou no Brasil em 1969 e, num primeiro momento, se dedicou às APAES do Rio Grande do Sul, muitas dessas APAES localizadas naquela porção noroeste do Rio Grande do Sul, onde ela notou que as APAES, a despeito do trabalho maravilhoso que faziam e que continuam fazendo, são grandes parceiras nossas, inclusive, as APAES são importantíssimas nas cidades, ela pretendia criar uma metodologia, uma forma de trabalho com as crianças especiais, ainda mais abrangente do que o trabalho das APAES. Então, ela começou em 1988 a criar a Kinder, que veio aumentando a sua capacidade de atendimento até chegar no que ela é hoje, numa sede própria lá na Rua Marconi, de cerca de 3.000 metros quadrados, e que atende aproximadamente 290 a 300 crianças. E uma feliz coincidência, 30 anos da Kinder e 30 anos da Constituição Brasileira de 88. Pois então, eu te confesso que eu não conheço se uma coisa terminou inspirando a outra, mas eu acho que é um momento muito interessante para se falar de inclusão das pessoas especiais na sociedade. Eu acho que há uma evolução desse conceito e a Kinder, pela própria credibilidade que ela foi conquistando ao longo do tempo, ela influi de forma muito ativa na formação dessas políticas, tanto municipais quanto estaduais, que têm a ver com a inclusão da pessoa especial. Então, hoje nós temos um trabalho que é um trabalho de uma escola de educação especial, com 280 pessoas atendidas num primeiro momento, mas o conceito de integração nos levou, em 2017, a fazermos cerca de 20.000 intervenções com essas pessoas que estão hoje conosco. Bom, e claro que esse trabalho é fundamental que a Kinder faz, né? E, sobretudo, nesse segmento da sociedade fragilizado, mas como é que se mantém uma instituição dessas 30 anos? Primeiro, uma instituição dessa se mantém com muita valentia. É verdade. Ela se mantém com muito trabalho, ela se mantém com muitos contatos. Há que se fazer, e eu peço permissão para ti, um agradecimento ao empresariado do Rio Grande do Sul, que sempre nos apoiou de forma muito forte. Nós temos um portfólio de maneiras de captação muito aberto, praticamente todas as pessoas que pretenderem, ainda que as quantias possam parecer mínimas, nós sempre temos canais abertos para que essas pessoas possam nos doar, e as fontes de financiamento nossas são do imposto de renda da pessoa jurídica, através do FUNCriança de Porto Alegre, doações diretas, renda própria de brechó que nós mantemos dentro da Kinder, e tudo isto permeado, e eu quero que o Silvio acredite piamente no que eu estou dizendo, com muito trabalho, com certeza, com muito sacrifício, com muito trabalho, porque manter uma instituição dessa, que atendeu esse volume que nós atendemos o ano passado e que ele vem crescendo ao longo do tempo, impõe comportamentos de transparência financeira, no nosso caso, com uma auditoria internacional da KPMG, que é uma das empresas mais acreditadas no mundo inteiro na área de auditoria, faz com que nós possamos nos apresentar perante os doadores com uma credibilidade realmente muito grande. E esses doadores têm sido generosos ao longo do tempo, a ponto de permitir que nós nos mantenhamos e até consigamos crescer. Fizemos agora, no ano de 2017 para 2018, uma obra que completa o conjunto arquitetônico nosso, de 350 metros quadrados, através de uma doação cuja origem é o Ministério Público do Trabalho.
Bom, e onde é que fica localizada a Kinder? Na Rua Marconi, número 421, no bairro Partenon. No Partenon, no né? Partenon. Tá. Esse empresariado aí que tu está falando, né, que é tão endemoniado por determinadas categorias profissionais, por determinados segmentos políticos, é o esteio da sociedade brasileira. Eu sempre digo assim, eu como economista, como um homem que, do ponto de vista político, é democrático, liberal, não dessa democracia que dizem que é democracia e não é democracia, e do ponto de vista econômico, é pelo livre mercado, pelas iniciativas particulares. Então, esse empresariado que é endemoniado por determinados segmentos da sociedade, nós sabemos bem quem são, né? Esses é que mantêm a sociedade, que mantêm essas instituições, que mantêm tudo aquilo que hoje é orgulho para todos nós. Então, parabéns aos empresários que ajudam a Kinder, aí, que nós vamos abrir um espaço a partir de agora aqui para a Kinder e para aquelas entidades que, como a Kinder faz um trabalho extraordinário, né? E cumprem essa função social tão importante numa sociedade tão mesquinha, uma sociedade tão complexa, uma sociedade tão, digamos assim, tão dispersiva, permissiva, mas essas entidades são realmente entidades que nos orgulham muito, né? Silvio, eu te diria mais, para completar a tua colocação, com a qual, evidentemente, eu concordo, o empresariado e o terceiro setor, que é onde nós estamos atuando, eles são a grande esperança do Brasil. Eles são a grande esperança do Brasil porque a complexidade do sistema governamental brasileiro, se nós formos olhar, a Kinder faz um trabalho que termina resultando num subsídio do setor privado ao setor público, porque nós fazemos um trabalho, nós e todas as outras instituições do terceiro setor, que deveria ser feito originalmente pelo governo. Nos países desenvolvidos, clínicas ou centros como o nosso seriam fortemente financiados pelo governo e não teriam um problema de estabilidade financeira e nenhum problema de perenização no longo do tempo. Lá fora, os governos ditos sociais-democratas ou de países mais desenvolvidos atuam fortemente junto ao terceiro setor, financiando o terceiro setor. Nós aqui, além de fazermos todo esse trabalho, ainda temos que correr atrás do vil metal. E temos que ainda nos mostrar perante a sociedade como muito mais eficientes que o próprio governo no trabalho que ele não faz e que ele nos delega e que nós terminamos fazendo. Aqui no Brasil, lá, graças a Deus, nós já estamos chegando no final desse período, né, de tantas trevas para o país, que é não o fim, mas decretar que a corrupção saia do meio político. Por exemplo, hoje, eu como economista tenho esses dados, praticamente 15% do produto interno bruto brasileiro, que é 6 trilhões e 500 bilhões de reais, 15% disso é desviado por corrupção direta ou indiretamente. Imagina 15% de 6 trilhões e 500 bilhões jogados na economia, fazendo aquilo que o Estado deveria fazer e não faz por incompetência ou porque os que estão lá estão desviando o dinheiro para seus próprios negócios, para a sua própria vida, para fazer com a companheirada seja beneficiada e não a sociedade. Então, parabéns à Kinder aí, muito obrigado, que faz esse trabalho maravilhoso. Obrigado. E a partir de agora, dispõe aqui, André, o espaço, pode dispor desse espaço aqui. Eu acho que nós temos obrigação de entidades sérias, instituições dessas que dão um retorno para a sociedade, que é uma entidade inclusivista e não extrativista. A diferença, uma que inclui, que é a Kinder, e a extrativista é aquela que suga a sociedade, são vermes, né, que entram no leviatã da sociedade para tirar em favor próprio e não da sociedade. Essa nós não queremos saber. Silvio, muito obrigado. Eu quero te agradecer não só essa oportunidade, como as outras futuras que nós venhamos a ter. Queremos. Queria deixar com o teu público o meu carinho e dizer que nós pretendemos realmente continuar comemorando muitos outros 30 anos ainda. E a forma de se comunicar conosco nessa era de inclusão digital, basta acessar o nosso site, que é www.kinder.org.br, e lá você vai ter todo um panorama do nosso trabalho e as formas de doação, que eu volto a insistir, estão montadas e foram estruturadas para que todos os públicos, da pessoa mais humilde ao empresário mais empoderado, possam realmente contribuir com o nosso trabalho. E volto a dizer, o terceiro setor, e deixo registrado isso com muita convicção, o terceiro setor é, junto com o empresariado, a esperança de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Tenho Muito certeza obrigado pela disso. tua presença e tenho certeza Silvio, que nós estamos inaugurando em 2019 uma nova era de luzes para o país. Quer dizer, chega de trevas, chega de usar a máquina pública em favor próprio de partidos e segmento da sociedade. Agora a sociedade brasileira precisa também ter um pouco de discernimento político. A trajetória começa, mas é apenas a primeira caminhada. E a caminhada,
o trajeto é longo. Um grande abraço. Sorte para todos nós. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.